primeiramente, boa tarde. Boa Deus tarde. abençoe, viu? Beleza? Vamos lá? Primeiro eu quero agradecer a Deus a sua presença aqui, agradecer a oportunidade de ter aceitado o nosso convite, Vitor. Pô, sem dúvida nenhuma, eu que agradeço, é sempre uma honra, sempre uma felicidade muito grande poder falar de um tema tão importante aí no nosso cotidiano. Exatamente. Ó, Vitor Vieira. Vitor Vieira tem um trabalho, que ele vai explicar melhor aqui para nós, claro, e um trabalho voltado especialmente para os adolescentes. Então, eu convido você que está nos acompanhando agora, se tiver algum assunto nesse sentido, alguma pergunta nesse sentido, aproveita para mandar para nós, para que a gente possa também aproveitar a presença dele aqui. Mas, Vitor, vamos lá. Primeiramente, como começou para você? Porque você, então, é psicanalista hoje, mas como que aconteceu? Como você entendeu que isso era um chamado para a sua vida, um chamado também profissional para você? Eu vim da música, né? Eu vim da arte, principalmente ali do estilo musical do rap. E as letras são sempre muito inteligentes, reflexivas. Sempre muito reflexivas. Então eu sempre tive essa veia de compor ali, de poder me expressar. Então eu acabei caindo, né? Sendo levado ali para a filosofia. Claro. Né? Então, da música eu fui para a filosofia e da filosofia para a psicanálise. Então, dentro ali, principalmente nesse sentido filosófico, falando essa questão do autoconhecimento, da reflexão, né? Não num sentido banal, mas no sentido de debruçar o olhar sobre nós, sobre as nossas questões, principalmente as nossas angústias, nossas fragilidades. Então, quando eu me deparei com essas questões, primeiro estudando sobre... Isso já me deu um alerta ali, né? E aí, claro que com todos os desafios que nós enfrentamos na pandemia, principalmente, eu comecei a fazer terapia, encontrei esse lugar. Eu sempre falo que a terapia representa um lugar para nós. E aí eu falei, bom, eu quero poder proporcionar isso também, primeiramente, para eu poder me entender e, quem sabe, poder contribuir com a jornada do próximo. E nesse sentido, então, quando acontece esse projeto, porque aconteceu primeiro o seu contato com a psicanálise e é interessante, porque geralmente a pessoa que passa pela experiência, de alguma forma quer contribuir, né? Especialmente se passa de uma forma positiva, se entende o valor disso. Eu também faço terapia até hoje, sempre fiz em vários momentos da vida, mas continuamente. E a gente quer ajudar outras pessoas a se encontrarem. Como foi esse caminho que te levou para as escolas? Primeiro, eu sempre brinco falando que se eu tivesse feito terapia na minha adolescência, muitos danos teriam sido evitados. Sem dúvida, né? Eu não conhecia esse lugar. A minha terapia era a música, né? Como eu falei. Então eu pensei, como que eu posso levar de alguma forma a saúde mental para os adolescentes num lugar onde eles estão concentrados? Porque a gente sabe que se colocar nessa posição de falar sobre nós mesmos é difícil, é doloroso. Então eu pensei principalmente, né, foi na conclusão de um trabalho, né, que eu tive que fazer da minha pós-graduação em neurociência. Ali foi colocado que nós deveríamos pensar num problema coletivo, né, individualmente, cada um, né, pensar num problema coletivo e diante ali dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como aquilo poderia ser aplicado. E aí eu pensei, bom, nas escolas, né, sempre foquei muito nas escolas e aí eu sou professor também, dou aula no Instituto Paulista de Psicanálise, e aí eu conheci uma aluna, que é a Silvia, e ela é coordenadora de uma escola, e aí comentando com ela ali, ela abraçou, e aí eu falei, bom, vamos ver o que dá. E aí conversamos com os professores, isso é muito importante também de falar. As escolas abraçaram, né? Nós estamos atuando em 2 escolas no momento, uma em Vinhedo e outra em Valinhos, e todos os professores abraçaram para entender ali a importância disso. Então a escola foi uma forma de poder mirar onde os alunos estão concentrados. Nós vamos até eles, né? Nós trabalhamos como uma espécie de plantão ali, entende? Eu estou me lembrando, quando eu era adolescente, você não era nascido, a gente tinha um grupo de jovens e a gente sempre teve a preocupação, está até aparecendo aí algumas imagens de momentos que vocês viveram, que vocês fizeram, de ações dentro desse trabalho de saúde mental com os adolescentes. E eu me lembro que a gente tinha essa preocupação com a juventude, para a escuta. E claro, adolescentes também, jovens também, preocupados também, a gente ia nas escolas e fazia o que você disse, como um plantão. A gente ficava lá para escutar, mas sem o conhecimento que alguém formado tem para ajudar. Então a gente imagina o bem que isso faz, especialmente nos dias de hoje. E quando a gente vê você como jovem com essa preocupação,
você conseguiu agregar as pessoas, você disse que as pessoas que, como parceiros, né, da causa, os professores, outros profissionais também estão envolvidos. Sim, sim, isso é muito importante de dizer, inclusive vou até puxar o gancho da foto, aquele trabalho foi justamente, nós fizemos uma roda de conversa, uma palestra para agentes de educação e professores, também numa escola do estado, né, de Campinas, porque justamente falta profissionais voluntários para nós. Sim. Porque é um trabalho voluntário, né? O ganho ali é outro, não é financeiro, o ganho é outro. Então, é muito importante, faço no melhor dos sentidos esse apelo para você, profissional da saúde mental, né, que quer contribuir. Eu vejo muitos profissionais que eles querem contribuir, sabe, num projeto social, mas não sabe por onde começar ou que existe isso, sabe? Então, por isso que, mais uma vez, eu agradeço de poder estar podendo passar essa mensagem. E, como eu falei, né, eu fui nas escolas, fiz uma reunião com os professores, com a coordenação, e aí nós percebemos que só as palestras, só as rodas de conversa não seria suficiente, justamente porque quando eu estava ali falando sobre as emoções, começava a pipocar, né? E um começava a chorar, o outro começava a chorar. Eu falei, peraí, alguém tem que vir comigo. E aí, daqui a pouco outra pessoa também. E aí passou de ser palestras e rodas de conversa e aulas para os plantões, né? Foi essa transformação que o projeto teve. Então, né, junto com a parceria, a UIPP, e outros profissionais que eu fui conhecendo ao longo da minha jornada, que foram abraçando, e isso nós formamos um time. Então eu falo que, sem dúvida nenhuma, sozinho eu jamais teria conseguido. Sim. E essa iniciativa acontece há quanto tempo hoje? Tem 2 anos. 2 anos. 2 anos. E esses 2 anos, quais os feedbacks que mais marcaram para você? Porque a gente fica imaginando, né? Um trabalho como esse, você que está nos acompanhando, aproveita também para divulgar, e como ele disse, você conhece alguém ou faz um trabalho, ou já fez um trabalho na área da psicologia, por exemplo, você pode ajudar, não precisa necessariamente ser um psicanalista, né? Pode ser alguém da área que tenha um conhecimento na área da psicologia ou não, precisaria... Não, pode ser na área da psicologia, na área da saúde mental. Na área da saúde mental. Na área da saúde mental, Pronto, com responsabilidade, terapeuta, com ética, mas na área da saúde mental, entendendo qual é o propósito do projeto, que é um trabalho voluntário, principalmente... Sim. Já é bastante... Não, isso é extremamente necessário. A gente vê algumas pequenas iniciativas que acontecem, mas a gente vê que a área da educação, até realmente os professores precisam para saber lidar e para lidar consigo mesmo, né? Tem uma canção que fala, é um trabalho de artesão, de artesanato, muito complicado. Mas e aí, quais são os feedbacks que marcaram mais para você? Eu vou assim... Claro, sem citar, né, os nomes, mas talvez sim. até... Não, é claro, primeiro os professores, principalmente, né, coordenação e professores, né, porque eles que lidam com os alunos, né, eles são os verdadeiros heróis e heroínas ali que não estão preparados num sentido psicológico, profissional, e eles já fazem esse trabalho. Sim. Então, assim, é extremamente... Fazem quase que intuitivamente, Exato. Pela necessidade. Exato, então, primeiro, né, eles perceberam o quanto a adrenalina da sala de alguns alunos específicos que causavam, vamos dizer assim, começou a dar uma baixada, porque esses alunos foram acolhidos. Nós conversamos tanto porque eu sempre falo, né? Essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, ela vem muito sorrateira, sabe? Por isso que é tão preocupante e tão misterioso ainda para nós, apesar de já ter uma linha de tratamento. Mas é aquilo, o aluno que ele tá quieto, que ele tá com moletom ali, ele tá quietinho, ele pode estar num estado depressivo, ele pode estar ansioso, ele pode estar pedindo socorro, tanto quanto aquele que bagunça a aula inteira. Exatamente. Então nós não podemos, né, rotular, entende, os alunos. Então o principal feedback foi que esses alunos nos procuraram. Por livre e espontânea vontade, como eu falei, são plantão, ninguém é obrigado a fazer. Então acredito que seja a escola perceber o quanto deu uma baixada, assim, até no nível mesmo das crises de pânico e ansiedade. Porque no começo... aquilo, né? O aluno, ele tá em crise, liga pros pais, os pais acham que é frescura. Sim. Mas isso não faz em casa. Por que tá fazendo na escola? Porque quer ir embora. Mas em casa ele não tem acolhimento. Ele até tentou, mas ele não teve. Na escola, é como se o corpo permitisse que aquela ansiedade viesse, porque sabe que ali vai ter um acolhimento. Então acho que o principal feedback é esse, ver o quanto mudou na sala de aula. Maravilha, olha, esse assunto vai render. Eu fico também preocupado, tenho sobrinhas, né, uma delas na adolescência, com 12 anos,
E a gente sabe o quanto esse assunto e esse contexto da ansiedade, da crise de pânico, da depressão, né, em meio ao adolescente, ao jovem, tem acontecido muito. Então esse assunto é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo porque tem muita coisa para conversar. Se você ainda quiser, dá tempo de você mandar sua resposta, sua pergunta, mandar sua pergunta, sua sugestão, o assunto que você gostaria, que a gente vai tentar abordar aqui. A gente volta já já. Olá, Deus abençoe você. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. E você viu aí a propaganda, nós estamos vivendo os 25 anos da Rede Século XXI, então a programação está recheada de novidades. Não perca, aproveita as programações, aproveita as oportunidades para aprendizado, para conhecimento. Falando em conhecimento, nós estamos aqui com o psicanalista Vitor Vieira, que está presente aqui para nos ajudar a falar um pouco sobre a saúde mental dos adolescentes. Hoje se fala mais em saúde mental, né? Nas escolas também, mas até eu aproveito começando por esse lado aí. Como que é para ter a confiança do adolescente para falar desse assunto, até para os pais também, porque hoje eu acho que não é tanto tabu quanto era antigamente, mas ainda tem aquela coisa, né, do psicólogo, da terapia. Como que está sendo isso e como você conseguiu trazer eles para participarem com vocês? É muito massa essa pergunta. Eu já aproveito para trazer uma máxima. A sua linguagem já ajuda, né? Porque você também é jovem. Sim. Não tão jovem quanto ele parece, viu, gente? Ó, ele parece ter mais novo, mas tem 28, que fique claro. Quase trintou, já. Mas é interessante justamente, né? E tem uma máxima que nós costumamos falar muito, né, nesse universo da saúde mental, que a terapia não substitui uma conversa de amigos, da mesma forma que uma conversa de amigos não substitui a terapia. São lugares diferentes, né, tão necessários quanto, mas claro que dentro da clínica, dentro do consultório, seja online, seja presencial, existe uma estrutura, existe uma escuta profissional que é diferente. Preparada para isso. E é um outro acolhimento, né? Existe aí quase que uma polêmica de alguns psicanalistas, enfim, que não gostam muito dessa palavra acolhimento, mas é um acolhimento profissional. Sim. Não é o acolhimento de você passar a mão na cabeça, de você negligenciar o sintoma, claro. Mas é um contorno. Eu gosto muito de trazer a clínica como um contorno, né? Então uma coisa não substitui a outra, né? Uma situação não substitui a outra. Agora, você falou essa questão da confiança, eu até vi uma fala muito bonita, né, que você trouxe, da questão do julgamento. Sim. Né? Então, principalmente esse lugar é um lugar onde não pode haver julgamentos. Claro que é uma tendência nossa, uma fragilidade nossa, né? Julgar ao próximo. Mas dentro ali de um contorno, né, dessa estrutura profissional, eu acredito que o que faz a diferença, seja com crianças, adolescentes ou adultos, seja você não julgá-los. Você vai ouvi-los e você vai, assim, ter ali uma percepção diferente. Não é sobre o que é certo ou o que é errado. Isso. Entende? Porque cada paciente que você ouve tem uma régua moral diferente. Sim. Entende? Então eu tenho uma, o paciente tem outra e juntos nós vamos estabelecer uma terceira. Então eu acredito que de cara, quando eles não se sentem julgados, lógico que o tempo dentro da psicanálise a gente chama de transferência, vai existir um laço ali, mas acredito que principalmente não julgar, não acreditar que a verdade está comigo e eu vou te convencer a alguma coisa. Sim. Já é assim, muitos passos dados. Até porque eu acho que dá para eles a liberdade de se expressar de fato, né? E não se expressar preocupado com o que você possa pensar, o que você possa julgar, isso, ou aquilo que está certo ou errado fazer. Eu falo no nosso trabalho como padre, a gente atende muitas pessoas. E essa postura que eu falei do Evangelho é a postura também de não acolhimento. Só que tem uma diferença. A pessoa já vem com um contexto religioso, com algumas regras e referências. Tem dentro desse contexto alguns conceitos de certo e errado. Mas ainda assim, se o padre o acolhe com julgamento, você consegue fazer talvez ministrar um sacramento, mas não transformar um coração. Então é muito diferente essa postura do acolher sem julgar em tudo na vida, eu imagino. E isso tem a ver com maturidade ou com um profissional experiente nesse assunto. Exato. Para dar conta de fazer. Uma das definições que eu gosto bastante de maturidade é justamente quando nós desenvolvemos ferramentas para lidar diante do medo.
Quando você pensa assim, pô, tal pessoa foi imatura. Por que você concluiu aquilo? Porque ela não soube reagir. E na vida existem momentos que nós agimos e momentos que reagimos. Sim. Então eu acredito que esse contorno profissional, né, que nós buscamos oferecer para esses adolescentes é que eles possam primeiro ouvir, né, ouvi-los, entender, dar nome ali a todos aqueles sentimentos ruins que eles têm, né? De entender que aquilo é normal até certo ponto, aquilo é normal, mas principalmente que eles possam desenvolver ferramentas para lidar, né, com essas reações. E pensando nisso, aqueles que convivem, né? Você convive com adolescente na sua casa, neto, filho, enfim, convive com adolescente, enteado, que convive na sua casa e você fala, não sei mais o que fazer, como que eu faço? Claro que você não vai ter o conhecimento profissional para isso. Mas assim como o professor às vezes tem que ter a intuição para lidar, e qualquer um de nós, quais seriam as dicas que você daria para os pais ou para as pessoas que convivem, os cuidadores até, né, de certa forma, tutores, que cuidam de adolescentes, que lidam com isso no dia a dia? Assim, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Não tem idade certa para você começar a fazer terapia, né? A terapia ela vai servir como um suporte. Então, se nós já estamos falando sobre adolescentes, é claro que é uma fase da vida muito conturbada, principalmente hoje, no mundo hoje que nós estamos vivendo, com um excesso de comparação absurdo por conta, né, das redes sociais, todas as opções que os adolescentes têm, né? Então, assim, é uma ansiedade muito grande, porque quando nós falamos de ansiedade é justamente, né, esse excesso de passado, excesso de futuro, excesso de comparação. Então, assim, a probabilidade, né, de um adolescente ele precisar desse lugar é todas, sabe? Então, você pai, né, você responsável, justamente, né, busca poder proporcionar esse lugar para o seu filho. Claro que hoje até uma das intenções do projeto era trazer de forma acessível, né, a saúde mental. Então muitos podem falar assim, pô, Vitor, eu até queria colocar o meu filho, enfim, um membro da minha família, alguém conhecido na terapia, mas é muito caro. Infelizmente, a gente sabe que existe uma elitização da saúde mental. Claro que tem que ser valorizada, mas não pode ser elitizada, não pode ser negada à população. Então, assim, existem vários institutos, várias escolas de psicanálise, inclusive o Instituto Paulista de Psicanálise, que pode, né, oferecer ali um tratamento num valor social, às vezes de forma gratuita até determinado momento. Então, assim, existem formas de você... Existem caminhos. Tá, mas e o caminho, talvez anterior a isso, quando não há... qual a melhor maneira de reagir ou agir com os adolescentes que passam por problemas mentais e talvez ainda não chegaram nesse ponto de aceitar um cuidado? Como que vai lidando para que realmente haja acolher ali emergencialmente? O primeiro é deixar ele se expressar. Claro que eu não estou romantizando isso, porque a gente sabe que muitos adolescentes acabam indo para o lado da agressividade, né? Mas principalmente, né, ter um lugar ali para que eles possam se expressar, seja dentro de casa, ou seja num esporte, seja na arte, né? O hobby é muito importante pro adolescente, porque é aquilo, né, como a gente sabe, essa questão de ter que estudar, vestibular, enfim, muitos já trabalham, inclusive como o projeto é focado em escolas do estado, né? Muitos ali têm uma realidade que sustentam a casa com 15, 16 anos, entende? Então buscar, principalmente os pais que estão ouvindo, né, é conhecer os seus filhos. Eu costumo dizer que os adolescentes eles têm uma tendência de terceirizar o que sentem. Ou seja, né, eu não consigo falar sobre o que eu sinto, mas eu tenho uma banda que eu sou fã. Então peraí, o que essa banda tá falando? Eu sou fã desse personagem, o que esse personagem representa? Sabe? Então senta com o seu filho. Tem algum tipo de identificação. Exato. Mas eu não gosto dessa música, barulho. Não, mas calma, você não tá ouvindo a música. Você vai ouvir o seu filho falar sobre a música. Então presta atenção naquilo que ele diz que representa pra ele, sabe? Muito interessante essa parte, que às vezes a gente não pensa. Aquilo que ele se identifica, o tipo de filme, o tipo de música, o local que ele se identifica tem a ver com o que ele quer refletir. E aí, aproveitando justamente isso, o local, o que ele quer refletir, quais as dificuldades maiores? Uma você já citou, questão das redes sociais, da comparação, da ansiedade, excesso de futuro e de passado. Mas quais são as realidades que você entende são as angústias maiores dos adolescentes hoje? Que é importante também a gente saber identificar, para que de repente você perceba que algumas dessas coisas podem estar habitando o coração do seu filho, do seu afilhado, do seu neto. Eu quero fazer trazer uma reflexão,
né, para puxar essa resposta, de que justamente, né, não é que hoje existe ansiedade, não é que hoje existe depressão, sempre existiu, só não era falado. Isso, muito importante isso. E As nossas gerações, a minha geração, a sua geração. Mas a ansiedade, ela era outra. Né? Por exemplo, eu vi uma reflexão muito preciosa, né, de que aquilo, né, a geração anterior, né, quando fala que é frescura ou que não existe ansiedade, mas como era a ponta do lápis da turma, dessa galera? Era tudo mordido, sabe? Então existiam outras formas daquilo se manifestar, né? Mas muito interessante, né, essa pergunta justamente de qual a maior angústia do adolescente hoje, acredito que seja principalmente essa questão de querer ser visto, querer ser ouvido, né? Porque, como já diria Chorão e Negrali, o jovem no Brasil não é levado a sério, né? Então, claro que a gente sabe que existe uma grande tendência de nós não valorizarmos as ideias dos jovens por serem jovens, mas ainda assim eles precisam falar, eles precisam ser vistos. E como eu falei, no mundo hoje, né, até trazendo um filósofo Bauman, né, onde ele fala que não ser visto é equivalente à morte no mundo hoje. Sim. Então, por isso que eu digo, né, essa questão de buscar de alguma forma pedir socorro e chamar a atenção. Então ser vistos, serem ouvidos é muito importante. E essa angústia eu também diria que então esse ser visto, como as redes sociais fazem isso multiplicar de uma forma às vezes extraordinária, tanto o ser visto demais é um risco e um perigo, quanto o ser visto de menos também se entende como algo ruim, né? Como algo negativo, quer dizer... São sinais, né? Falta de valor, às vezes, porque a valorização tem muito a ver hoje com a curtida, com a visualização, Eu lembro que algumas crianças mais novas um dia mandaram alguns vídeos na catequese e falando assim, por favor, eu fiz o melhor que eu pude, curte lá. Uma criança de 8, 9 anos, desesperada, entendendo que se não curtisse, ela falou, por favor, implorando, porque a curtida tem a ver ali com amor, com valorização. Não é só uma curtida de fato, a gente não pode menosprezar também, né? Exatamente, porque nós, né, viemos ali de uma geração, por exemplo, né, eu fui entender o que era rede social, eu tinha mais ou menos ali uns 13, 14 anos. Né? Então, daqui pra trás, eu tive outra infância. É diferente. Sim. Então, não Quem já nasce nisso. Quem já nasce. Então, não adianta querer negar aquilo que é contemporâneo. Não vai acabar a rede social. Sim. Sabe? Então, hoje, não adianta você falar, tá chorando por causa de uma curtida. Sabe? Então, peraí, mas o que é essa curtida? O que tá representando? O que tá por trás? Não é você comprar todo o sentimento para manter ali, né, o aluno, o paciente, o filho, enfim, num lugar de vitimismo, sabe? A gente tem que parar um pouco de olhar como se a gente sempre tivesse que comparar com a geração passada. Mas é uma tendência cultural, isso é da humanidade, né? A geração passada, ela sempre é julgada, como nós seremos também, né? Então, eu acho que essa questão de buscar olhar para o contemporâneo e entender que a realidade hoje ela é diferente, já é assim um grande passo para poder se adequar, né, de fato. Nossa, gente, eu estou aqui olhando, aqui tentando conversar, aqui pensar, porque o tempo está acabando e é um assunto que é extremamente importante. Eu já vou deixar aqui o convite feito pela diretora e por nós, que você volte outras vezes, que a gente vai aproveitar, depende da pauta e o assunto, para trazer, não só para falar do próprio projeto, mas também para nos ajudar e ajudar aqueles que nos acompanham, porque essa é algo extremamente necessário. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu contato, do contato do projeto. Está aparecendo aí o seu arroba, né? O seu endereço do Instagram, para que você falasse um pouquinho para as pessoas que quiserem entrar em contato. Sim, pode me procurar no Instagram, né? @psiquevitorvieira, como está aparecendo para vocês, né? Pode mandar mensagem lá que eu vou ver, dou toda a atenção. E como eu falei, né? E não só professores, não só coordenadores, mas principalmente os profissionais da saúde mental, né? Que buscam fazer parte de um trabalho voluntário para levar esse lugar, né? De forma acessível, né? Para os adolescentes. Enfim, fica aí o convite, pode chamar lá no Instagram que a gente combina. Eu termino lembrando o seguinte, você disse, né, que você foi tendo essa necessidade, você fez a psicanálise, faz, né, um acompanhamento, e aí viu também a necessidade de ajudar. Ninguém pode dar aquilo que não tem, e na verdade, se nós temos para oferecer, é porque nós recebemos. Então, isso em todos os sentidos de doação e de partilha, de vida, materialmente, a gente pede muito aqui, viu? A gente pede bastante ajuda, colaboração, mas quando a gente pode ofertar a vida, claro, a gente tem a parte que é necessário, porque é a profissão de vocês, e é justo que haja um recebimento e assim por diante,
adiante, mas quando é possível fazer algo voluntário, é abençoado e hoje extremamente necessário. Então, parabéns por esse trabalho, Deus continue te dando força para seguir em frente nisso. Eu até queria ter falado sobre espiritualidade nesse contexto, mas vamos deixar para um outro momento. E as pessoas que puderem acompanhar, entrem em contato, que realmente a gente precisa de profissionais dispostos a isso. Certo? Certo. Fica com Deus, Deus abençoe, viu? Amém, vamos para cima.